Ela é financiada com os recursos da Lei Aldir Blanc. E hoje a gente vai falar um pouco de capoeira, a gente vai falar um pouco de maculelê e vamos falar um pouco da matriz africana, da cultura africana, ancestral, atual. Moda da capoeira, haha! Grande e pequeno sou eu, camarada. E maior é Deus, E maior é Deus, camarada. e viva meu mestre, E viva meu mestre, camarada. e quem me ensinou, E quem me ensinou, camarada. e a capoeira. E a capoeira, camarada. Mas e menino é bom, E menino é bom, camarada. e sabe jogar, E sabe jogar, camarada. e galo cantou, E galo cantou, camarada. e cocorocô. E cucurucu, camarada. Mas e volta de mundo, E volta de mundo, camarada. mas e que o mundo deu. Que mundo deu, camarada. E vamos embora. E Vamos momento a gente vai fazer embora, uma introdução para falar um pouco da cultura, um pouco da capoeira e acho que a gente tem que começar da ancestralidade mesmo, né? A capoeira, ela vem de uma cultura que não nasce no Brasil, certo, compadre? E acho que a gente podia falar um pouquinho disso, aí a gente vai avançando para capoeira. Pode ficar à vontade. Tá, eu falou olhando pra câmera. Vamos falar olhando para a câmera. Então, olá a todos e todas. Acho que muito legal a gente poder ter essa oportunidade, como o compadre já comentou, financiada e proporcionada pela Lei Aldir Blanc. Então, agradecemos a todos também que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer. E aí a nossa ideia agora é falar um pouco para contextualizar como a ideia é no final a gente ter, né, essa prática de maculelê, que é uma das manifestações afrodescendentes aqui da nossa terra, e a gente contextualizar um pouco dela, né, compadre, um pouco do que é o maculelê, mas acho que a gente achou que era super importante a gente contextualizar esse movimento cultural dentro do contexto afrodescendente, afro-brasileiro, enfim, de toda essa gama de culturas gigantescas que tem nesse país. Camarada. Que o mundo deu, Que mundo deu, camarada. vamos embora, E vamos embora, camarada. pela barra fora, E pela barra fora, camarada. ai, 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 e joga bonito, quero aprender, Ai, 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 ei. joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 ei. A gente vai falar um pouco sobre as correntes migratórias e a manifestação dessa cultura inicialmente no Brasil, colônia ainda, né? Isso. Então porque quando a gente fala hoje, né, quando a gente enxerga a capoeira, maculelê, o samba, as comidas, a gente normalmente junta coisas com coisas ou separa coisas que antes eram juntas. Então é importante a gente conseguir entender que todas essas manifestações, boa parte delas, elas são africanas, né? Elas são são manifestações culturais africanas, ou seja, de africanos, de negros africanos, mas que foi criada tal qual a gente conhece hoje aqui no Brasil. Né? Então, esse é um dos porquês de existirem essas manifestações aqui no Brasil, tal como a gente conhece a capoeira, o maculelê, o samba, o maracatu e tudo mais. Candomblé, a umbanda, né? A feijoada, tudo isso acontece aqui no Brasil com elementos africanos, mas a unidade em si ela é brasileira, né? E por quê, né? Então, quando houve
o tráfico negreiro, né, essa condição dos portugueses trazerem milhões e milhões de africanos aqui para as terras do Brasil, erroneamente a gente costuma enxergar o africano, né, assim como a gente enxerga, por exemplo, os povos indígenas. Então fala povo indígena, parece que é tudo uma cultura só, quando na verdade eram 1.300 línguas que tinha aqui, né, 1.300 culturas diferentes. A mesma coisa acontecia na África, né, quando a gente tinha ali centenas, milhares provavelmente de povos, de etnias diferentes, e eles foram trazidos para o Brasil como simplesmente o negro, né, o escravo. Então a gente tem a cultura bantu, que eram várias, né, etnias diferentes. A gente tem a cultura nagô, né, que são os que falavam língua iorubá, são vários povos diferentes. A gente tinha os malês. Os malês, por exemplo, eram negros muçulmanos, né, eram negro islâmico. Então negros que provavelmente muitos deles liam inclusive em árabe. Né? Então, só para dar essa contextualização, por exemplo, dessa cultura que eu acho muito interessante, que a gente não consegue enxergar, mas o pandeiro, por exemplo, né? O pandeiro é de origem árabe, né? De negros árabes, né? De negros que eram de cultura islâmica. A famosa baiana, né? A baiana do acarajé, a baiana que a gente está acostumado a ver, né? Com aquele turbante, esse turbante também é de origem malê, ou seja, é de origem islâmica. Então a gente tinha uma centena, né, de povos diferentes, quando miscigenados obrigatoriamente, né, colocados no mesmo navio, no mesmo porão, sofrendo do mesmo jeito, sendo tratados do mesmo jeito, chegava aqui, iam todos para a mesma plantação, seja de cana, seja de café, seja no garimpo, né, ficavam na mesma senzala, e isso fez com que eles misturassem as diferentes manifestações que cada um deles tinham. Né? Então tinha a região da África que cultuava vários orixás, um panteão gigantesco de orixá. Né? Hoje aqui no Brasil, por exemplo, cultuamos principalmente 7, né? Com algumas variações que podem variar um pouco para alguma dezena. Lá a gente tinha centenas de orixás, de iabás. Numa determinada região se cultuava apenas Oxóssi, numa outra região Xangô, uma outra região Ogum, uma outra região um panteão completo. Ou seja, quando chegou isso aqui, isso tudo se misturou, né? Então as comidas se misturaram, a manifestação religiosa se misturou, os instrumentos se misturaram, as lutas se misturaram, as danças se misturaram, tudo isso foi se misturando ao longo do tempo e criou-se essa gama gigantesca de cultura afrodescendente. Então quando a gente fala afrodescendente, a gente está falando disso, né? Então colocando nosso foco aqui, que é uma ukulele e a capoeira, fazem parte então dessa miscigenação, né, dessa origem extremamente diversa de povos e etnias africanas diferentes, todas misturadas no mesmo balaio, mexendo o caldo, e virou esse caldo grosso que a gente Essa feijoada. tem hoje. Essa feijoada. Os negros mandinga, eles eram eram malês, eles eram árabes, exato, né? Exato. Eles carregavam, quem não pode com mandinga não carrega patuá, né? Exato. Os mandingas eram os que tinham patuá, que tinham a simbologia relacionada, né, com essa cultura islâmica. Enfim, e eu conheço pouco, né, aí da cultura islâmica. Eu imagino que na época também existia, não é o islamismo que a gente conhece hoje, obviamente, né, a gente está falando do islamismo de 1400 e pouco, né, 1500, que foi quando eles vieram para cá. Ai, 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 yeah. O de Angola é bonito de ver. Ai, 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 yeah. O de Angola é bonito de ver. Ai, 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 yeah. O de Angola é bonito de ver. Ai, 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 yeah. Zum, a pisada de lampião. Zum, zum, zum. Pisada de lampião. Bom, então, trazendo um pouco da cultura ancestral, que veio da África e aqui faz esse grande caldo, uma gama de mistura, de cultura, que é a mistura da luta, a mistura dos instrumentos e tudo, foi a capoeira. E aí a capoeira nasce, né? E aí tem uma coisa muito interessante que muita gente conhece a capoeira como luta, como dança, isso sempre foi um debate, né?
E aí talvez se a gente conseguisse trazer essa perspectiva do nascimento da capoeira, a gente consiga especular um pouco disso nesse primeiro momento. E aí... Sim, eu acho que um pouco do que eu estudei, do que eu ouvi do meu mestre, inclusive, né, de outros mestres que eu convivi com ele, existe muita discussão, né, acho que, assim como a capoeira, o samba, o próprio maculelê, né, e a gente tem, obviamente, não tem um registro histórico factível de quando começou, né, então o próprio nome capoeira é discutido, tem várias origens, né, tem várias ideias. Então, um dos mais aceitos é capoeira, o nome tupi, para a região onde existia um roçado antigo, e aquele roçado ficava abandonado, era uma área mais clara, mais aberta na floresta, que é onde eles muitas vezes se protegiam, se escondiam, e podiam usar seus movimentos corporais para se defender do capitão do mato, enfim, de quem estava perseguindo eles. Então o nego te pergunta, onde você foi pego? Onde pegou o nego? Ou o nego pegou o capataz, pegou onde? Pegou na capoeira, né? E aí com isso veio o nome, né? Pelo menos é uma das ideias, assim. Mas assim como outras manifestações culturais, então, como a gente estava falando, né? Então o berimbau, então não existe a capoeira desse formato que a gente vê a capoeira aqui, não existe na África, né? Ela é brasileira, é um esporte, uma cultura, uma arte brasileira. Falo esporte porque ela é considerada, né, legalmente um esporte hoje. E aí então a gente tem aí vários pontos de ligação com linhagens, com etnia diferente africana. Então, o berimbau, por exemplo, existiu o berimbau na África, mas existiu o berimbau de boca, por exemplo, que é um berimbau que era feito com uma corda africana, com um pau africano, o negro colocava a boca. Então, a cabaça, que a gente usa cabaça hoje, a cabaça... A ressonância era feita com Exato, a boca. A caixa acústica era a boca e tal, e era usada em rituais fúnebres em algumas regiões, rituais festivos em outras regiões e tal. O pandeiro vem de uma região, o tambor, bom, aqui a gente usa o atabaque na capoeira, mas tambor na África, existem centenas de tambores diferentes, e com certeza o tambor veio junto, o agogô, né, era muito usado, reco-reco, então misturou-se tudo isso e existem relatos de lutas, por exemplo, eu lembro que o pessoal fala muito do tal do batuque, os capoeiristas mais antigos falavam do batuque, que era uma luta mesmo, entre os negros, onde eles usavam somente cabeça e pés, né? Então só tambor, o tambor batendo, os negros fazendo ali as suas movimentações de cabeçada e chute para se defender. E aí a capoeira que a gente conhece hoje, né, de fato, como todas as outras manifestações, ela não é a original, né, a que apareceu lá no ambiente rural, no ambiente de luta, né, no ambiente enfim, de sofrimento. Então, a capoeira Angola, que é a capoeira mais antiga, né? A capoeira que a gente tem os relatos mais antigos, os mestres mais antigos, mestre Pastinha, por exemplo, Valdemar, Canjiquinha, toda essa linhagem, Aberrê, né? Que são os mestres mais antigos que se tem notícia. Então, a gente já tem uma capoeira que veio do ambiente rural para o urbano, né? Então, a capoeira Angola já tradicionalmente, se usa calça, usa calçado, você se veste bem para ir numa roda, para fazer uma apresentação. Porque já era um momento que o negro estava saindo, logo após a abolição da escravidão, né? Então o negro saindo, fazendo um movimento, né? De sair não só do ambiente rural, obrigatoriamente para o ambiente urbano, mas sair de um contexto de escravidão e de preconceitos, né? E de tudo isso, para um lugar onde não, aqui, ó, vamos fazer a nossa manifestação, vamos ocupar um espaço na cidade. Isso aconteceu muito na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Então o negro começou a ocupar esse espaço cultural das ruas através, por exemplo, uma das manifestações foi a capoeira, e a capoeira que a gente conhece hoje. Aí sim, daí para frente é a capoeira que a gente pratica e essa que a gente considera capoeira Angola tradicional. Pegava melhor roupa, tinha que entrar limpo, sair limpo, né? Só mão e pé no chão. Ataca só com o pé, só com a cabeça. Ei, zum, zum, zum. Era meu mano. Ei, zum, zum, zum. Quando nós andava junto. Ei, zum, zum, zum. Mas eu não sei se deu contente.
lampião. Ei, zum, zum, zum. Pisada de 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 lampião. Ei, zum, zum, zum. Acho que a gente podia falar um pouquinho da linhagem, da nossa prática de capoeira, quais são as fontes que a gente tem como inspiração. Então esse fundamento ele tem um caminho que a gente continua ele, né? Obviamente que a gente tem assim algumas pitadas que a gente coloca da nossa singularidade, mas é na nossa capoeira. A linhagem de capoeira que eu venho, né, que é a linhagem do mestre Ananias, foi contramestre do Canjiquinha, por exemplo. Então, na época, ele era capoeirista, né, na Bahia. Então existia capoeira, existia candomblé, existia samba, existia maculelê, né? Mas isso tudo ainda eram coisas assim, como ele mesmo falava, capoeira, samba e candomblé comem do mesmo prato. E é claro que todas as outras manifestações culturais afrodescendentes estão relacionadas. Mas eu não aprendi maculelê com o mestre Ananias, por exemplo, né? Eu aprendi capoeira, samba, candomblé, né? Porque até então o maculelê, nesse exato momento, o maculelê estava sendo resgatado também em Santo Amaro pelo Paulino de Almeida Andrade, o famoso Popó do Maculelê. Então o maculelê é a mesma coisa. Então existem lendas sobre o maculelê. Então uma das lendas, por exemplo, é que existia um negro fugido, que esse negro se chamava Maculelê, e ele foi adotado, né? Ele foi aceito numa aldeia indígena, no samba de povo indígena, e aí ele tinha doenças de pele e ele foi aceito nessa aldeia, mas como ele foi aceito, mas ele não fazia todas as manifestações que os indígenas faziam, ele não podia fazer tudo que um homem daquele povo fazia, isso é normal. Então os homens foram caçar, ele ficou na aldeia. Então no momento que ele ficou sozinho na aldeia, ele e as mulheres, as crianças, uma outra etnia, uma outra aldeia invadiu aquela aldeia, e ele com apenas 2 paus, ele se defendeu e ele ganhou a batalha de todos os outros. Daí tem quem diz que ele morreu, tem quem diz que ele não morreu, né? Enfim, e aí a partir de então começou-se a se praticar essa arte. Quando a gente ouve as histórias de quem conviveu com o Popó do Maculelê, daí ele já diz que eles diziam que existiam os negros macuas, e existia um cacete, né, um pau, né, que veio com esse nome já da África, que chamava lelê, né, e aí os povos que eram inimigos dos macuas,
Então esperavam os macuas para um possível combate e falavam, não, vamos esperar os macuas a lelê. Então esperar os macuas a lelê era esperar os macuas com os cacete para entrar na porrada com os macuas. Então macuas a lelê, maculelê. E por que o popó do maculelê? Né? Porque até então não se tem relato, registro mesmo do maculelê antes. Né? Existem alguns relatos, na verdade, mas muito pontuais. Tem quem diz que o maculelê, tem relatos de maculelê 1740 e pouco, né? Mas foi com o popó do maculelê que o maculelê se estabeleceu mesmo em Santo Amaro, na Bahia, e de lá pro mundo, né? Então o maculelê era separado, capoeira uma coisa, o maculelê era outra. Capoeira uma coisa, o maculelê era outra. Então o popó do maculelê, por exemplo, era capoeirista também. Então quando ele fez o resgate, quando ele decidiu resgatar o maculelê, ele pegou então o que ele aprendeu com negros africanos que faziam maculelê. Então ele viu negros africanos fazendo maculelê e resgatou isso, e ele já fez uma releitura. Isso é meio claro. Então ele fez uma releitura do que ele aprendeu com os negros. Porque tem a ginga, exato, com o ukulele e tudo. E aí fez o toque, e na época ele cantava músicas em não sei qual língua, mas em uma língua africana, né? Eram os cantos de maculelê. E ele fazia então aquela dança, né? E era uma dança, ao contrário da capoeira, que é um ritual, é uma luta também, né? Tem toda essa complexidade da arte da capoeira, mas que é essencialmente uma luta. O maculelê não, o maculelê, ele, pela cultura do popó do maculelê, ele era uma dança, né? Então ele resgatou isso com sua família e com seus amigos. Criou-se então o grupo de maculelê Santo Amaro, e a partir daí o maculelê começou a ser praticado. Então, como uma cultura afrodescendente. Como existia também o atabaque, existia também a ginga, né? Os capoeiristas também faziam maculelê, né? Então
momento que foi se sistematizando, né, as academias de capoeira, né, os espaços para se treinar capoeira, acabou que o maculelê foi agregado, né, nesse ambiente, né, de culto, de manifestações afrodescendentes. Então, muitas vezes hoje a gente vê, então, acho que isso é normal, faz parte da dinâmica cultural brasileira, né, o maculelê meio que se fundiu a grupos de capoeira também. Assim como puxada de rede. Assim como puxada de rede, exatamente. Trazendo um pouco da prática da capoeira e do maculelê que tem aqui na comunidade. Então a raiz é capoeira Angola. E essa como que foi inserido, assim? Como que foi desde o início? Porque você disse que o seu mestre não te ensinou maculelê. Exato. Como que nasceu? Como que chegou pra gente praticar aqui? Então, o maculelê, bom, eu aprendi o maculelê aí, como eu falei, né, não pelo meu mestre, mas por amigos de capoeira, no grupo de capoeira que a gente tinha em São Paulo, onde eu aprendi, que era um discípulo já do mestre Ananias também. Movimento tocado principalmente por mulheres que faziam maculelê, né, e tinha uma mulher que puxava o movimento, né, que fazia, que ensinava pra gente os passos e tudo. Foi quando eu tive um primeiro contato, tive depois outros contatos em outros lugares que... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Passei. E acho que aqui pra gente, né, no grupo de capoeira Angola aqui da comunidade Nossa Senhora do Guadalupe, onde a gente então pratica a capoeira Angola, que bebe aí do fundamento da capoeira Angola tradicional. A gente começou a inserir então esse movimento do maculelê, por ser um movimento que a gente entende que é super importante, que agrega muito também a nossa elasticidade, a nossa plasticidade de movimento. Pensa muito também num ambiente onde que seja atrativo não só para determinado grupo de pessoas, mas que também a gente pensa muito nas crianças, pensamos muito em toda a questão de diversidade cultural e de gênero e de personalidade que existe na nossa comunidade e no nosso município. Então, acho que o maculelê ele vem muito para complementar, acho que esse caldo nosso do movimento da capoeira, que tem como origem, na verdade, né, Wes? Acho que a ideia nossa de consolidar um grupo de capoeira Angola aqui na comunidade é justamente poder dar mais um passo de fortalecer a cultura afrodescendente, de poder pisar firme e falar, não, temos um espaço onde valorizamos o fundamento da capoeira Angola, valorizamos então o fundamento do maculelê. Se for para agregar mais alguma coisa, a gente agrega, mas com o fundamento, vamos beber da origem, né? Então, gente, agora dando continuidade ao nosso papo, o que a gente vai fazer aqui agora é o samba de roda, né, o samba tradicional da região do Recôncavo Baiano. Aprendi com o meu mestre também, que aprendeu ali na região de São Félix, Beira-Mar, Muritiba. É importante a gente não confundir com o que a gente chama de roda de samba, né, que normalmente é aquele pagode, né, um samba que se faz em volta de uma mesa, no bar normalmente e tal. Esse aqui é o samba de roda, né, então ele é tradicional
usado apenas pandeiro, um atabaque, podendo complementar com um instrumento de corda, por exemplo, uma viola, um cavaco, uma gogô, né? E a gente vai fazer aqui uma apresentação meio rápida que a outra dessas manifestações afrodescendentes foi criada também aqui no nosso país, seguindo a mesma lógica do que a gente estava falando do candomblé, da capoeira, do maculelê, do jongo, enfim. E o samba, com todas as suas vertentes, também tem essa aqui que a gente vai fazer agora, então, que é o samba de roda. Como dizia meu mestre, capoeira e samba comem do mesmo prato. Então... Nazaré, Nazaré, olha o povo do samba já chegou. Nazaré, Nazaré, olha o povo do samba já chegou. Nazaré, Nazaré, o povo do samba já chegou. Toda manifestação cultural ela tende a se moldar a sua realidade local, as pessoas que estão fazendo, mas sem perder a linha de raciocínio, de sentimento, inclusive de louvação e contemplação e agradecimento àqueles que fizeram aquele movimento cultural chegar até a gente, né? Então, acho que é importante a gente saber que, apesar de poder modificar e flexibilizar e adaptar aquela manifestação à nossa condição, a gente não pode nunca deixar de perder o fundamento que nos é possível captar, seja por um mestre mesmo, pessoalmente, seja por pesquisa, seja por, enfim, estudo. Vamos fazer agora, bater as baquetas, daí vai trocando, né? Direita, esquerda. Bater lá atrás. De volta também não bater, bater quando confundir. Bateu com a direita, bateu lá atrás, bateu com a direita. Vamos ali em cima primeiro.
fazer todo mundo junto? Vamos ver. Você achou que a gente ia fazer voz? Você fala, vamos pra esquerda agora? Aí tem Vamos lá, direita, vai, todo mundo. Vai pra direita? Direita e esquerda. Vai pra direita agora, tá? Vai. Ei, opa, vamos lá dentro. Esquerda agora. Ei. Direita, vai. Ei, vai. Direita, vai. Esquerda, vai. Direita, vai. Esquerda, vai. Vai. Agora, ó. Um treino aqui. Agora bateu a baqueta. Trocar, vai. Vai trocando agora, direita e esquerda. Agora vai virar lá, hein? E bater lá atrás. Vai. E aí, acho que a gente fecha só contando um pouquinho que essa iniciativa desse projeto que a gente está consolidando nesse momento, que a gente propôs para a Lei Aldir Blanc, ele foi concebido pelo grupo de capoeira Angola, aqui da comunidade, que é puxado pelo professor Eduardo Darwin, e que nasceu, eu nem me lembro que ano que foi lá no Teatro Experimental, as primeiras... não, a gente já fazia umas... Eu acho que entre 2012 e 2013. 2013, Foi, talvez. 2013. 2013. Que era uma atividade um pouco mais tímida, 2013, a gente fazia os sem nossos dúvida. mutirões, sempre rolava uma capoeiragem, uma vadiagem depois, durante, um pouquinho antes. Exato. E aí a gente começou a transformar isso em aulas, né? Não sei nem como essa organização disso Exato. num processo de ensinar. E aí começou lá no Teatro Experimental, que ainda o teatro não tinha nem todas aquelas paredes lá. E aí depois a gente traz para a comunidade e começa a acontecer na escola comunitária Ciranda da Terra. E aí a gente teve adesão de mais pessoas aqui da comunidade que não tinham conhecimento sobre a capoeira. E aí depois ela vai para o ponto de cultura Barracão de Flores, que na verdade é o espaço onde que recebe, mas o grupo ele é independente, ele não é
do ponto de cultura em si, né? É só um ponto de fortalecimento. E a gente só queria dizer no final disso tudo que, bom, hoje a gente tem todo mundo aqui do setor Povo do Mato que faz parte do grupo de capoeira, que vocês vão ver aí, ainda não está todo mundo, né, na nossa aula, mas tem toda a galera aqui do Povo do Mato que pratica a capoeira Angola. Essa batida aqui, ela não conta tempo. Você preenche com o tempo normal. Aí na volta bate com o mesmo que bateu pra sair. Dizer também que acho que bacana reforçar que o recurso da Lei Aldir Blanc está fortalecendo mais ainda o nosso grupo. A gente está investindo parte desse recurso para poder comprar instrumento, berimbau, atabaque, pandeiro, para poder trazer uma identidade com as camisetas. O que mais? Que essa é uma manifestação de gratidão, porque a gente precisa ressaltar que que a Lei Aldir Blanc, ela tá trazendo uma coisa incrível para os artistas, né? E para nós da capoeira não está sendo diferente. Isso está trazendo um ânimo, o grupo, a gente, final de ano agora, que era para todo mundo parar, relaxar, era que a gente está seguindo mais forte. E agradecer, assim, fazer um agradecimento político mesmo aos deputados e deputadas que consolidaram junto com os artistas, com os movimentos de artistas de todos os segmentos para a construção da Lei Aldir Blanc, que a gente sabe que esse movimento nasce dessas figuras e não necessariamente do governo vigente, né, do governo federal, e a gente faz esse agradecimento especial no âmbito federal. E no âmbito municipal, a gente agradece ao Valdir pelo empenho, pela força, porque a gente sabe que muitos municípios deixaram de receber o recurso da Lei Aldir Blanc por ver que era muito complicado, que era muito difícil, e às vezes não tinha competência ou não tinha secretaria. E aí o Valdir e o Ronaldo Adriano, com um trabalho muito bonito, pensando de fato na cultura do nosso município, deu essa oportunidade pra gente, e muito do reverberar dessa arte que a gente está vendo acontecer hoje é em função do esforço dessas pessoas também. É isso, agradecer mesmo, gente. Só agradecer a todos que estão nos ouvindo esse momento, e acho que só reforçando a fala do compadre Wesley, de que todos esses e essas que fizeram, a gente sabe que muito esforço para que a Lei Aldir Blanc chegasse onde ela pôde chegar, e com isso nosso grupo de Capoeira Angola também foi extremamente beneficiado, estimulado para poder continuar suas ações. Então, gratidão mesmo.
Grande e pequeno sou eu, camarada, e maior é Deus. E maior é Deus, camarada. E viva meu mestre, E viva meu mestre, camarada. e quem me ensinou, E quem me ensinou, camarada. e a capoeira, E a capoeira, camarada. mas e menino é bom, E menino é bom, camarada. e sabe jogar, E sabe jogar, camarada. e galo cantou, E galo cantou, camarada. e cocorocô, E cucurucu, camarada. mas e volta de mundo, E volta de mim, camarada. mas e que o mundo deu. Que mundo de camarada.